o Paulo vai botar todo mundo animado, agora tem boas notícias. Só da igreja. Nosso amigo, deputado federal mais bem votado do Mato Grosso do Sul, Marcos Paulão. Obrigado. Muito bem, eu vou ser bem direto, tá? Então vou quebrar o protocolo, não vou cumprimentar a mesa, não vou falar boa noite para eles, boa noite a todos, a todas e a todes. Porque eu tenho uma percepção, eu vou tentar explicar para vocês, e você fica aí que eu vou precisar de você, que não existe nada mais caro do que o tempo. Dinheiro você ganha, você trabalha, se o ladrão levar você perde de novo, mas o tempo, ele é um valor inestimável. Cada minuto que vocês estão aqui me ouvindo, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa mais interessante, então eu tenho a obrigação de tentar contribuir com vocês para que isso aqui gere algum fruto e faça valer a pena o tempo que vocês estão me dando, porque afinal de contas vocês estão dando para mim um pedaço da vida de vocês que jamais vocês vão recuperar. Então é muita responsabilidade. Segundo, eu vou pedir para a nossa querida assistente de palco que cuide o meu tempo, porque eu tenho 3 mensagens importantes para dar, então eu vou ligar o modo Enéas. Então, se alguém não entender, levanta a mão. E antes de eu entrar no meu tema, eu queria dizer para o Eduardo o seguinte: homens inteligentes conseguem realizar projetos, fazer coisas, entendem de algumas coisas em específicos muito bem. Mas homens sábios sabem se cercar desses homens inteligentes e construir projetos ainda maiores a longo prazo. Então, eu acho muito bonita a sua humildade, eu acho muito legal a forma como você se posiciona, só que você é um líder, cara. Você consegue ser o catalisador de tudo isso aqui. Nós tínhamos intelectuais no Brasil, nós tínhamos pensadores no Brasil, nós tínhamos pessoas que se entendiam de direita no Brasil, tínhamos. Só que até Bolsonaro aparecer, ficava todo mundo disperso. Quando Olavo de Carvalho fala que não existe direita no Brasil, a ideia é que não existe uma pauta com força suficiente para juntar todo mundo. E a cola que nos une se chama Jair Messias Bolsonaro. É esse o ponto. Por isso que o Maurício falou que a gente está aqui por causa do Bolsonaro. E foi ele que despertou isso na gente. Eu acho muito legal quando falam da capacidade de gestão, como que foi melhor, vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação. Só que, na verdade, o que pega para mim é o seguinte: ele me deu coragem de entrar na política, porque até ele existir, para mim, política era coisa de vagabundo. Gente séria não entrava. Então, o impacto dele na minha vida foi muito maior do que a saúde, a educação. E não porque eu não preciso, porque eu venho de uma realidade muito, mas muito pobre, igual você. Mas porque ele despertou a esperança, a possibilidade. Então, meu amigo, você saiba que aqui você é esse catalisador. Você é o responsável para levar o nome do Bolsonaro junto com a Michelle. Como eu falei para você na sua pré-campanha lá atrás, você falou, eu fico com receio, não quero usar, é privilégio. Não, é legítimo. É legítimo. Olha o tanto que você rala, olha o tanto que você trabalha. Só quem está perto de você sabe o moído que você passou esses anos todos. Então, sim, saiba que você é um líder e se posicione como líder. Agora eu vou dizer para vocês, pelo que eu vi, nós temos um público qualificado aqui. Então, eu não preciso pregar para convertido. Todo mundo aqui sabe o que é anistia, todo mundo sabe como que está. E para alguns ela pode ter arrefecido, mas para mim não. Por quê? Porque hoje eu respondo 2 processos no Conselho de Ética por defender a anistia. Um porque eu ocupei a mesa e outro porque fiz um discurso cobrando do Hugo Mota. Então, se querem saber como está a anistia, depende do Hugo Mota. Esse é o resumo. E o que a gente pode fazer? E aí vem o que eu quero falar para vocês, porque a direita, diferente da esquerda, que construiu militância, que tem cadeia de comando, que tem uma hierarquia formada, uma decisão centralizada. Se eu falar, gente, amanhã todo mundo aqui com a cueca amarela na cabeça, eles vão vir, a gente não. Por quê? Porque nós não temos a construção de militância. Militância é diferente de movimento. Militância é a estrutura hierárquica formada onde a ponta não discutem as ordens. A direita precisa entender o que vai fazer. Então eu vou tentar, nesse pouco tempo que eu tenho, explicar para vocês o que a gente tem que fazer. Por que a gente tem que fazer? E isso é muito importante. Por que a gente tem que fazer? E, por fim, como? Tem um ditado que minha avó fala,
que diz o seguinte: Satanás é esperto porque ele é velho. A esquerda atua no Brasil desde 1907. São mais de 100 anos tentando de um jeito, tentando de outro, se reinventando. E aí eu convido vocês a se lembrarem de um discurso que foi feito pelo Zé Dirceu há 5 anos atrás, onde ele disse: nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Vou repetir para quem não ouviu. Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. E aí quando eu falo isso, é a urna, é a caixinha mágica, não sei o quê. Não! Olhem o contexto da fala dele. Bolsonaro tinha ganho, estava no ápice da popularidade, o povo querendo mudança, Lula preso e a militância esfacelada do PT. Eles olhavam para aquilo e falavam: gente, não tem como tirar esse homem. Olha o que ele faz, ele enche a rua. Eles viam e falavam: ele vai se reeleger, vai fazer sucessor. É 30 anos de Bolsonaro. E o que ele disse? Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Ou seja, ele está pouco se lixando para o processo eleitoral. Quem vai ganhar, quem vai perder, porque eles estão preocupados em tomar o poder. E como se toma o poder? Construindo. Vai. Para chamar a nossa amiga deputada federal, Bia Kiss. Que chegou agora, Bia. Vamos lá, tudo ótimo. Então, deixa eu sair pelo outro lado lá, meu gordinho gostoso. Você viu? Não era para ser no microfone. Deixa eu ir aqui embaixo, que daí ela me chuta a canela, não deixa eu passar do tempo. Então, como que você faz isso? Ocupando espaço. Quais? Todos. Mas para ocupar espaço, você precisa primeiro saber o que você vai fazer nesse espaço. Qual que é a sua liderança? Veja, gente, eu milito em política desde 2003. Eu vou para a rua desde 2007. Na época eu não tinha filho. Aí depois eu vi que a manifestação estava tendo pouca gente, comecei a fazer filho, para ver se enchia. Aí sempre tinha um na barriga, um no pé e outro no colo, junto com a minha esposa, até virar o que virou. Só que até 2014, e para algumas pessoas até 2016, falar que era de direita era mito. Falar que era conservador era sinônimo de vergonha. Eu fundei em 2014 um instituto chamado Instituto Conservador, que os caras falam: nossa, a ideia é muito boa, funciona muito bem, a gente levou a escola sem partido para minha cidade, aprovamos, começamos a fazer isso aqui. Só que todo mundo fala: Polon, esse nome é difícil, cara, Instituto Conservador, é coisa retrógrada, é coisa de velho, isso não pega, isso lembra da ditadura militar, não funciona. Mas nós sabíamos que funcionava. Por quê? Porque nessa época a gente já conhecia o Bolsonaro. E no final de cada manifestação, onde a gente torcia para chover, para não mostrar que tinha sido um fiasco, porque não tinha ninguém. 2007, 2008, 2010. Tomara que chova, porque só vai estar eu, minha mulher, mais 3. Nós chegávamos domingo em casa, depois da família inteira chamar a gente de maluco, sentava no fundo de casa e falava: ô, senhor, já pensou o dia que Bolsonaro for senador da República? A gente nem cogitava. E olha como Deus é maravilhoso, fez ele presidente. Porque isso foi milagre, não tem outra explicação. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que, embora nós tenhamos muitas estrelas, igual a Bia, igual o Maurício, o próprio Tiago, e os outros tantos que ele falou, se não fosse o Bolsonaro, ninguém dessa turma tinha entrado na política. Eu não tinha entrado na política. Eu falei uma vez para o japonês, falei: japonês, eu não apoio o Bolsonaro porque eu quero uma foto com ele. Esse é o meu jeito carinhoso de falar para ele, que a gente nós temos um negócio aí. Eu falei: eu não apoio o Bolsonaro porque eu quero que ele me apoie para esse cargo ou aquilo. Eu não apoio o Bolsonaro para entrar na fila dos que estão lá para conseguir algum favor. E gruda e fica melando ali, você sabe disso. Eu apoio o Bolsonaro porque esse é o certo a fazer. Porque não tem outro nome, não tem outra força, não tem outra liderança. Não existe outra cola
que consiga juntar esse bando de doido. Porque eu sou o cara da arma. A Bia, ela tem um monte de pauta. A Bia é completa, foi procuradora, constitucionalista, é uma gigante. E outros tantos, mas a gente, em que mundo iria se achar e se juntar se não tivesse algo que nos unisse, um catalisador? Algo que fizesse que nós ocupássemos o mesmo espaço e o mesmo propósito. Então nós vemos de uma realidade onde até 2000 e pouco nem tinha direita no Brasil, e em menos de 10 anos nós entregamos um resultado nas urnas que o PT levou 40 anos, igual você falou, para alcançar. E isso nos dá a primeira dica. Nós vencemos, independente do que aconteceu nas eleições, por uma razão muito simples. A nossa vitória está no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que a vitória pertence a Ele, então é só uma questão de tempo. A nós compete o quê? O bom combate. A nós compete o bom combate. É esse o ponto. Então o que nós precisamos fazer? Que é o primeiro ponto que eu tenho que falar para vocês. Se vocês olharem as nossas redes sociais, quem mais bate na gente é a direita. Estranho, né? A esquerda vai lá encher uma pessoa, vocês não fazem nada, vocês são os inúteis, e nós estamos lá, ameaçando ser preso, sem dormir, esperando a Polícia Federal chegar na nossa casa, respondendo inquérito, tendo patrimônio bloqueado, lutando do jeito que dá, para aprender a ser grupo. E a primeira coisa que nós precisamos para aprender a ser grupo é aprender que nós estamos onde estamos por causa do presidente Bolsonaro. Mas eu já existia antes, e isso e aquilo, como eu já ouvi de algumas bocas. Ótimo, então por que não saiu por outro partido e falou que estava pouco se lixando? Então, primeira coisa, toda vez que eu faço um pronunciamento falando que nós vivemos a ditadura da toga, que nós precisamos da anistia, que nós temos que ir para cima, batata, olhem no meu feed. Isso está todo mundo cansado de saber, deputado. Está todo mundo cansado de saber. Bonitão? Está todo mundo cansado de saber? Será que está todo mundo cansado de saber? Todas as pessoas que tocam vocês durante toda a vida de vocês sabem? Todas as pessoas que vocês apertam a mão, dão um bom dia, sabem? Não sabem. E aí, porque a bolha sabe, porque aquela meia dúzia de gente que conversa com a gente todo dia sabe, a gente se acomoda. Não. Todo Uber que eu pego, e eu ando de Uber, eu não tenho carro aqui, todo lugar que eu vou, todo o tempo que eu vou, eu toco no assunto. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma massa que é de esquerda, uns 20%, que não interessa o que o cachaceiro ladrão faça, vão votar nele. Nós temos uma turma que é 30 e poucos por cento, que vai votar na agenda do Bolsonaro meio que de todo jeito, mas 60%, 50% não está nem aí, está preocupado com o Neymar, está preocupado com aquela menina lá que foi namorar o Vini Júnior, que não sei o nome dela, está preocupado com a música da Anitta, e é esse cara que você tem que chegar e falar, ei, vem cá, um batom na estátua, cara, 15 anos, pô, não é razoável. E quanto menos técnico, mais acessível, mais humano for, mais fácil. A gente não precisa lutar no campo do inimigo, porque a gente tem coisas que eles jamais vão ter. A gente não precisa simplesmente falar que o Lula é ladrão, porque todo mundo sabe que ele é ladrão. Que diferença que faz? Ele é ladrão. Só que votaram nele mesmo assim. Eu não vou entrar na questão de eleição, porque senão vai 3 horas falando. Mas teve gente que votou nele. Mas o que nós temos? Nós temos a defesa da vida. Nós temos a luta por um país melhor, mas vamos falar coisas mais práticas. Não é só a questão da corrupção, não. Nós temos a luta do bem contra o mal, daquele que quer o pai de família podendo se defender e defender seus filhos, daquele que combate o tráfico, daquele que fortalece a polícia, daquele que quer a pessoa vivendo plena em segurança, do presidente que está disposto a dar a vida pelo seu povo e não se alimentar da miséria deles. É isso que nós temos que entender. Então é levar essa mensagem e fortalecer o nome do presidente e lembrar que o presidente não é só o que administrou melhor, não é só o que entregou superávit, porque se você for falar ali no intervalo do almoço
Ou na rodinha do cigarro de quem fuma. Não, porque o superávit e não sei o que, o déficit, não sei o que, o cara é chato. Chato, não. Olha o cara que é amigo de bandido, olha o cara que não é. Pronto, tem várias coisas que a gente pode falar. Então, o que fazer? Levar, multiplicar, até que 70%, 80% do povo entenda que é um absurdo você prender uma mulher porque riscou de bater uma estátua. Gente, não precisa ser advogado, não precisa fazer direito. Um outro lá que foi preso porque estava vendendo algodão doce, outro vendendo pipoca, não é razoável. O senso comum indica isso. Agora, o que fazer? Muito bem, vamos irradiar a mensagem, vamos construir grupos. Aqui nós temos vários setores e vários interesses. Eu aposto que cada um daqui está aqui por algum motivo específico, e além desse motivo específico, o nosso catalisador, a cola, o nome do Bolsonaro. A construção da direita brasileira, Eduardo. Então aqui, como fazer? Como fazer é o último. Por que fazer é o segundo. Por que fazer? Em 1 Pedro 3, lá pelo versículo 15, está escrito assim: estejais prontos para dar a todos a razão da sua esperança. Então é fundamental que cada um que está aqui saiba por que está aqui. Saiba por que veio aqui. Saiba o que está fazendo aqui. E isso é feito da seguinte forma. E é muito simples de fazer. Quer ver? O que você mais ama? Esquece política. O que você mais ama? Minha vida, minha família. Sua família. Quem mais? Resposta diferente. O que você mais ama? Deus. Poder trabalhar. Eu quero exercer minha profissão. É legítimo. Eu quero ficar livre. O que você mais ama é onde está seu coração. Se eu falar Deus é spoiler, é fácil, mas é muito fácil falar Deus. Vamos tentar ser um pouco menos transcendente para ser imanente, porque a transcendência só funciona quando está no discurso. Se eu pegar e falar todo mundo em nome de Deus, vamos nos reunir e vamos lá fazer um negócio, vai dois. Então vamos ser práticos. O que dói? Segurança. Saber que meu filho não vai tomar um tiro. Saúde. Educação. Eu trabalho com representação comercial, quero poder trabalhar sem ser extorquido. Eu tenho um mercadinho, eu não quero quebrar. Olha para dentro, sem hipocrisia. O que eu quero? Esse é o bem comum. O bem comum é o valor abstrato, cada um tem o seu. O meu bem comum é o quê? É poder fazer churrasco no final de semana, ficar com meus filhos, pagar as contas em dia, para mim tá bom. E onde que entra Bolsonaro nisso aí? É a cola, é o que vai tornar isso possível. É o cara que vai trabalhar para mais Brasil e menos Brasília. Então, nós, se não soubermos o porquê, nós não vamos agir. Se a gente não tiver um motivo que valida, nós não vamos ter coragem. Você quer ver, ó? Vamos pegar um aqui, aleatório. Você. Se eu chamar você para nós dois, num rolê aleatório, entrar numa casa pegando fogo, só porque é legal, você vai comigo? Não. Fala? Não vou. E se teu filho estiver lá dentro? Vocês entenderam? Por que eu dou a cara a tapa? Por que eu subo num caminhão e critico Hugo Mota, Alexandre de Moraes? E por que eu não recuo, vou lá pedir desculpa e pedir arrego? Por quê? Por que nós vivemos, Bia, esperando a qualquer dia amanhecer com a Polícia Federal botando um fuzil na nossa cara? Por quê? Porque nós entendemos. Nós não estamos nisso por cargo, por uma tetinha, um negócio, não. Por que a gente está disposto a pôr o mandato em risco? Por que a gente está disposto a pôr o patrimônio em risco? Por que a gente está disposto a pôr a vida em risco? Eu não posso dizer por todos, mas eu digo por mim. Porque todo o meu trabalho, de toda a minha vida, se volta em volta de apenas uma coisa: a liberdade dos meus filhos e dos meus filhos, porque eu jurei para mim, para Deus e para eles que eu não vou admitir que eles cresçam na porcaria de uma ditadura. E para isso eu estou disposto a ir até o final.
Então, se você não sabe o que te move, se você não sabe qual é esse valor, você não vai ter a coragem necessária quando o sapato apertar, e vai apertar. Então, estejais todos prontos para dar a razão da vossa esperança. Saibam o que os motiva. Agora, como fazer isso? Como levar essa informação? Primeira coisa, com leveza, com ternura. Qual que é um dos grandes problemas que eu tenho? Eu sou muito agressivo. Então, quando eu vejo um cara que é mais à esquerda, eu já sinto aquela vontade visceral de chegar dando a voadora. Só que como é que esses caras fazem? Eles se infiltram. Eles têm um manual que ensina você a se infiltrar na Igreja Católica. Escrito, tem uma apostila. Eu tive acesso a isso aí. Não, você vai chegar naquela senhorinha mais beata, você não vai falar de política. Eu falei, irmã, vamos fazer um grupo de oração na sua casa? Aí é lógico que ela vai aceitar. Aí eles falam, depois do 5º, 6º, 7º encontro, você vai falar, olha, Jesus multiplicou os pães, então ele é socialista, olha, ele está dando pão para o pobre. E vai introduzindo até que você contamina aquela pessoa. Em 22, como é que a turma fazia no meu estado? Pegava uma Dodge Ram, abria o escapamento, soltava fumaça para todo lado, botava uma bandeira atrás e pau, e o cara fazia o L na esquina e você xingava. Eu, na minha campanha, eu fazia isso, eu no carrinho de som, o cara dava com ele assim, eu falava, ó, ou é ladrão ou é cúmplice, porque bandido vota em bandido. Enquanto isso, você estava passando mel na boca de todo mundo. Igual o centro, eu sou o cara que mais bate no centro, você sabe disso. Eu tenho essa fama. E o que a esquerda faz? Passa mel na boca deles. Então a gente tem que ter maturidade para entender isso, e junto com isso entender que muitas decisões que acontecem nós não vamos concordar, nós não vamos entender. Mas antes de ir na internet esculhambar todo mundo, vamos tentar ver com as pessoas o que está acontecendo. Porque é isso que eles fazem. Então, como fazer isso? Primeiro, com docilidade. Segundo, aqui nós temos pessoas de vários setores. Dá para saber olhando para vocês. Então, veja, o nosso amigo falou ali, o deputado, que aqui a gente faz 1000. Gente, eu com 5 caboclos, se eu não fizer 5.000, eu mudo meu nome para Jairo. E meu nome é Marcos. É simples. Aqui nós temos líderes. Aqui nós temos liderados. Então, quer ver, ó? Pega o setor que cada um trabalha, você trabalha com o quê? Procuradora, jurídico, puto, OAB, é dominada pelo aquele cara, Zé Dirceu. E foi um trabalho de anos, décadas construindo. Você, saúde mental, legal, você pode trabalhar com PCD, com autista e com esse povo aí. Eu falo esse povo aí porque eu faço parte desse povo aí. E vocês não pensem que eu falo bem, que eu não falo, eu não sei me comunicar, então eu estudei, isso aqui é tudo treino, porque eu era uma samambaia, eu sou autista e eu tive que aprender a fazer isso aqui tudo. Você, servidora pública, o senhor, ótimo. Se cada um de vocês pegar na área de vocês, chamar as 12 pessoas do círculo de vocês e trazer, e começar a fazer isso que eu fiz aqui, e pedir para que cada um chame mais 12, e os 12 dos seus 12 escutar vocês, e os 12 dos seus 12 escutar vocês, eu não dou um mês, se a gente conseguir 12 aqui que façam, a gente ter 20.000 pessoas, porque é 3 fileiras de 12. Fácil, simples, com sentido. Por que fazer isso? Para que fazer isso? Como fazer isso? Grupo Eduardo, Michele, Bolsonaro, jurídico. Grupo, ou sei lá, qual que você faz? Qual que é o nome aqui? Brasil? Acorda Brasil. Acorda Brasil Jurídico, Acorda Brasil Saúde Mental, Acorda Brasil Educação, Acorda Brasil Empreendedores, Acorda Brasil Empregados. Hoje aqui, vamos ver quem entendeu, se levanta, vem falar com o japonês, falou, Eduardo, eu vou fazer isso aí com os empresários.
O japonês, esse aqui, é meu jeito carinhoso de falar com ele. É que o negócio é o seguinte, a amizade masculina, se não tiver bullying, é broderagem. Tá certo? Então, gente, é assim, se levantem, porque o grande problema dos conservadores, das pessoas de bem do Brasil, é que nós estamos preocupados em pagar a conta e ficar com os filhos. Eu mesmo jamais pensei que eu ia entrar na política. É custoso, mas alguém tem que fazer. E no meio dessas lideranças aí vão aparecer outros que vão entrar depois, porque um dia esse cara vai ter que ser federal, um dia esse cara vai ter que ser senador, e aí nós temos que ir enchendo, até tirar isso tudo de lá. E por que que nós vamos conseguir? E aqui eu encerro. Porque diferente deles... Deixa eu pegar a sua aqui, que é para você ficar chateado comigo. Eles trabalham, meus amigos, com um negócio que chama narrativa. E a narrativa é uma ficção, é uma fraude, é uma mentira. Ela não para em pé. Você põe ela aqui, você tem que ficar segurando, porque senão ela cai. E você tem que gastar dinheiro com isso, e comprar imprensa, e fazer o trem todo para ela ficar em pé, e o tempo todo ela está chacoalhando, a ponto de um videozinho de internet derrubar a narrativa inteira. Por isso que eles querem tanto controlar a internet. Por isso que eles querem tanto dominar o discurso. Porque a gente mostrou a verdade, não tem como desver a verdade. A verdade é uma força da natureza. A verdade é cristalina igual esse copo. A verdade, teologicamente, é um dos sinais da presença de Deus da terra, porque Deus é a verdade, e não tem como desver a verdade. Portanto, eles sabem que se nós mostrarmos a verdade, não haverá mais nenhuma narrativa que subsista. Então, entendo que por que nós em 10 anos construímos nas eleições o que eles levaram 100 anos para fazer? Porque nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com a verdade. Então, meus amigos e minhas amigas, se vocês souberem o que tem que ser feito, por que vocês vão fazer? Porque vai doer, vai cansar, vai incomodar, e é nessa hora que você tem que ter a certeza do que, por que você faz. Se vocês souberem como fazer e começar a fazer esses grupos, e aí depois que estiver pronto, Eduardo fala, Paulão, tá pronto, qual que é a segunda fase? Me chama, eu vou nos grupinhos de vocês, vou explicando o que tem que fazer, o que faz depois, onde que vai, nada nos abalará. Nada, jamais, em hipótese alguma, porque o povo de Deus deixou o Egito em prol da sua liberdade, atravessou o deserto e poderia ter chegado no Éden em questão de poucos meses. Não chegou, no Éden não, na Terra Prometida, em questão de poucos meses. Não chegou por quê? Porque murmuravam, e aquela geração não pisou na Terra Prometida. E se ao contrário, mantivessem sua fé, entendessem seu propósito, fizessem a sua parte, enfrentassem o deserto com fé e dignidade, teriam realizado muito antes. Por isso eu digo a vocês, nós já vencemos, porque a nossa vitória está no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraço, beijo, tchau. Ô, bicho, fruto do Mato Grosso do Sul, meu amigo. Rapaz, tá